Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 298. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu e todo mundo de olho na terça-feira, né, rapaziada? É o jogo agora, né? É o jogo de vida ou morte. Nas palavras do próprio Vitor Pereira ontem, era um resultado dos 3 pontos que a gente ainda pode recuperar. O de terça não dá mais pra recuperar, né? Todo mundo nervoso aqui pro jogo de terça-feira, certo? Enfim, não vamos falar muito dos jogos dessa semana, só que a gente empatou, né, na terça-feira passada, com o próprio Boca Juniors na Neoquímica Arena 0-0, com um pênalti perdido, inclusive, pelo Roger Guedes. E agora a gente tem a classificação aí, tem que ir atrás da classificação na Bombonera, né? Enfim, um resultado bem complicado pra gente conseguir, mas é possível, né, Gibson? É possível. Claro que é possível. Se a gente teve um fim de semana ruim, os caras também tiveram um fim de semana ruim lá. Né? Eu acho que a nossa maior preocupação não é o fim de semana ruim, em si os desfalques, que a gente tem vários, né? Que estão aí no departamento médico. A esperança é que alguns deles estejam voltando a tempo para esse jogo de terça-feira, pra dar um pouco de alívio pra gente, né? Pra gente ficar um pouco mais esperançoso. Qual é o jogador que você tá com mais, que você gostaria de ver mais em campo, Ana? Aquele que você acha que tá fazendo mais falta no Corinthians? O Fagner. O Fagner, O Fagner pra mim, mas eu não tenho muita esperança que ele vai jogar, mas é o que eu mais gostaria de ver em campo. E em segundo, o William. O William também acho que pode fazer a diferença. Talvez esse seja o jogo que eu tô esperando do William, tanto que ele decida. Quem sabe é esse. E você, Dudu? É o seu xará que você quer estar com mais esperança de ver em campo de novo? Eu acho que ele tá fazendo falta, é o que mais tá fazendo falta pra gente, mas em termos de desequilibrar a partida é o William. Então eu ficaria com os dois assim. O Fagner também, mas eu concordo com o Ana. O Fagner não deve ir pro jogo. Agora, no William a gente tem esperança. E o Duqueiroz jogando. É a minha palpite, eu acho que ele vai pro jogo. Acho que vai dar uma segurança, uma tranquilidade melhor no meio campo, saída de bola, uma proteção melhor pra zaga. E para que a gente possa fazer um bom jogo lá no La Bombonera. O William sem dúvida nenhuma, inclusive fez uma grande partida aqui em São Paulo, né? Mas eu tô sentindo muita falta do Duqueiroz no nosso meio campo ali, ele que faz o meio campo jogar mais, né? A bola, rouba mais a bola e consegue distribuir mais as bolas também. O Cantillo deve voltar, né? Ele que estava começando a fazer uma dupla interessante aí, mas enfim, com a suspensão acabou não conseguindo fazer. E eu prefiro muito mais o Duqueiroz do que o Rony, né? Mas enfim, vamos para as suas expectativas. Qual é a sua expectativa com esse jogo na terça-feira, Ana? Eu vou falar a verdade, a minha expectativa é pequena. Eu acho que o Corinthians tinha que ter feito o resultado aqui. Alguns detalhes decidem a Libertadores e um pênalti é um detalhe que tem que ser sempre convertido. Eu acho que lá aqui já teve aquela história do VAR lá com o Adson. Lá vai ser muito pior. Lá aquela bola que bateu no peito do Bruno Mendes com certeza é pênalti. Lá qualquer dúvida que haja não vai ser para nós, vai ser para eles. Então eu acho que a gente tinha que ter feito o jogo aqui. Significa que não pode ganhar? Pode, mas para mim é uma vitória contra todas as probabilidades. Olha, eu tô um pouco mais seguro que a Ana, porque nós estamos com um gigante em ótima fase. E como ele cresce em jogo grande. Então eu acho que isso passa uma tranquilidade também pra gente e com certeza pro setor defensivo. A gente precisa esperar o time que vai jogar, né, que vai ser escalado. A gente teve algumas notícias hoje que a gente não pode afirmar de quem pode jogar, quem não pode jogar. Mas eu também concordo que assim, as expectativas, as probabilidades, são menores para nós. Mas aqui é Corinthians, né? É contra tudo e contra todos e vai ser lá assim também. Vamos, nem que seja nos pênaltis com o Cássio pegando 3. Se for pros pênaltis, o Cássio pega 3. Então estamos meio que tranquilo. Essas notícias que você falou aí, Dudu, são boatos de internet ou o Dudu ligou pra Ana? Olha, eu não sei. Por enquanto a gente não tem essa certeza, mas pelo menos a Ana pode falar aqui pra nós, né, Edson? Eu só vi as notas na internet também, só... O Duílio não tá te atendendo, Ana? O que é isso? Crise no relacionamento.
Ele tá muito preocupado em vender, né? O João Vitor, outros jogadores aí, ele tá muito ocupado com isso. Hoje ele deve ter passado o dia indo de restaurante português para restaurante português, né? Mas e você, Gibson? Como é que você tá vendo essa partida lá na Bombonera? Não, vai ser tensa pra cacete, mas eu acho que, dado o jogo daqui, né, tudo bem que a gente perdeu aquele pênalti idiota, mas, sei lá, o Boca não assustou, cara. Sabe? Tipo, não tô com medo desse time do Boca. Eu acho que tem que respeitar, pô, os caras, jogar lá com os caras é tenso, a gente sabe disso, né? Tem ainda a questão da arbitragem, que, enfim, a gente pode chamar de teoria de conspiração, mas, cara, a gente sabe que é tenso, a arbitragem sempre favorece. O Amarília é uma pesa bastante nessa avaliação. Essa amarga lembrança de 2013, né? Então, mas eu acho que dá pra fazer o resultado, sim, lá, nem que for 1-0, né? Magrinho, né? Eu acho que dá pra fazer sim, né? Eu confiaria pelo menos ir pros pênaltis. Eu acho que a gente nem precisa lembrar do Amarília. É só a gente ver nesse campeonato mesmo que quando eles estavam numa draga, eles estavam perto de não se classificar, aquele pênalti contra o Always Red. Tipo, aquilo virou o campeonato deles. Então a gente vai ter que lutar bastante mesmo. Eu acho que a gente tem chances. É claro, acho que a balança agora pesa mais a favor deles. Eles conseguiram fazer o resultado que eles pretendiam aqui em São Paulo, né? E a gente vai ter que ir atrás desse resultado lá, fora. E tem uma estatística que o Dudu costuma trazer, né, Dudu? De gol fora de casa nas oitavas. O que você costuma falar? Não, em mata-mata na Libertadores, o último gol fora de casa que o Corinthians fez foi exatamente em 2012, lá na Bombonera, na final. Depois o Corinthians não passou mais das oitavas, né, não fez nenhum gol fora de casa nos mata-matas na Libertadores. Tá na hora de quebrar essa escrita. Temos essa boa recordação, né, e de quebra eliminar eles lá, que seria muito bom até em função do que aconteceu em 2013. A gente poupou jogadores, eu acho que a gente segurou alguns jogadores que poderiam até jogar no fim de semana, nesse fim de semana, para esse jogo de terça-feira. Eu acho que a gente vai ter uma escalação bem mais robusta nesse jogo de terça-feira, e eu acho que a gente vai chegar mais inteiro com o elenco completo. Talvez o William não esteja inteiro, exatamente, né? Ele deve estar com o ombro dolorido. Acho que tem alguns jogadores que talvez tenham sentido um pouco a perna, um desconforto e tal, que devem ir pra luta. Acho que é a hora deles mostrarem, enfim, saírem e mostrarem mais liderança aí. E, enfim, a minha expectativa é que o time faça uma boa partida. O Corinthians fez 2 partidas muito boas contra o Boca nessa Libertadores. Acho que é possível, mas eu também tô bastante nervoso. Que nem a Ana também tá aí. E bom, essa semana ficou confirmada também a chegada do Yuri Alberto, né? A gente estava falando de uma expectativa no podcast anterior, e aí se confirmou essa expectativa, tá chegando, tá indo o Mantuan e o Ivan, né? Ao contrário do que foi noticiado primeiramente, o Yuri Alberto não chega com preço de passe fixado, e o Mantuan e o Ivan vão com preço de passe fixado, quer dizer, a vantagem depois desse 1 ano de empréstimo, um empréstimo de 1 ano, não cai naquela regra que a FIFA liberou os jogadores da Rússia. Quer dizer, o Corinthians ainda pode contratar outro jogador por essa regra. E esse empréstimo foi feito justamente para não cair, para o Corinthians poder tentar aproveitar isso. Mas enfim, os nossos jogadores vão com preço de passe fixado. No final desse contrato, se o Zenit tem toda a chance de contratá-los. O Corinthians, o Yuri Alberto matando a pau, esquece. Ele não vai ficar no Corinthians daqui a 1 ano, né, Gibson? Ele vai ser negociado para outro time ou volta lá, né? E é um valor alto, né? Vai ser difícil a gente ter o cacife pra bancar também, mesmo que quiser bancar, né? Se o cara... Então o cara vai receber alguma proposta de fora e acaba saindo. Mas vamos aproveitar esse 1 aninho, né? Agora a troca tá feita. Mantuan foi passear e ele chegou, então vamos embora. Lembrando que o Yuri Alberto só pode jogar depois do dia 18 de julho, né? Que é quando abre a janela. E o Mantuan também... O primeiro jogo dele vai ser dia 20. Isso. E o Mantuan também só vai depois do dia 13, é isso, Ana? Estão falando que depois de terça ele não joga mais. Nem ele, o Ivan também, caso precise, nem o Ivan. Aí fica complicado, né? Se depois o menino machuca de novo, aí o negócio todo é desfeito. E o Yuri Alberto, apesar de dizer que só vai ser apresentado no final dessa semana, já tá aparecendo nas redes sociais aí, que nem um louco, né, Dudu? Impressionante. Mostra, acho que vontade, né? Querendo logo jogar.
É um jovem centroavante, mas muito bom, fez vários gols aí nas equipes que ele passou. Vamos torcer, né, para que ele vá bem mesmo. E aí a gente passando do Boca também podemos fazer 3 alterações, né, dos jogadores inscritos. Para essa oitavas, o Corinthians pôde fazer 4 substituições, mas passando para as quartas de final são somente 3 substituições. Então, passando com certeza o Yuri Alberto vai ser um dos inscritos. E parece que já tem até número de camisa aí, né? Estão oferecendo acho que a 7 para ele. Tá vazia, né? Tá vazia. Na verdade, acho que deveria ser ele com a 11 e o Juliano com a 7, né? A única dúvida que eu fiquei é se o Mantuan arrebentar lá, a gente é obrigado a vender pro Zenit ou se vier uma proposta melhor, a gente pode... Não, então, aí o Zenit tem toda a chance de... Esse que é o problema, né? Esse que é o problema desse contrato. Se viesse com preço de passe sem preço de passe fixado, o Corinthians poderia aproveitar. Não, o nosso preço vai subir. Agora, como vem com preço de passe fixado, o Zenit pode fazer a compra e revender logo em seguida para um time que está oferecendo mais dinheiro, entendeu? Esse aqui é o problema. Se os dois arrebentarem, o Corinthians não vai ficar com nenhum dos dois. Essa é a verdade. No melhor do cenário possível. O Mantua vai para lá, arrebenta, joga muito, não vai voltar para o Corinthians. O Yuri Alberto arrebentando, jogando muito, não vai ficar no Corinthians depois de um ano. A chance do ele ficar aqui é, sei lá, ele não jogar bem aqui. Aí a gente tem que torcer para ele fazer um ano ruim e a gente compra ele fazendo um ano ruim para fazer um ano bom melhor no ano que vem. Esse é para ficar com o jogador. Aí não dá. Aí não dá. Acho que assim, pensando um pouco, refletindo um pouco depois da semana, eu ainda sou meio com o pé atrás desse contrato. Enfim, a gente está abrindo mão de um jogador que está sendo muito importante no ano pro Corinthians, né? O Mantua está sendo muito importante no esquema do VP, está se mostrando um multi-homem aí pro português. Acho que tem um fator importante. O Yuri já se mostrou um goleador. Foi goleador na base, foi goleador no DVD e foi goleador na Rússia. Pouco tempo na Rússia. Ele já mostrou que é goleador. Ele não precisou de muito tempo para se adaptar no time do DVD e nem na Rússia. Ele chegou, jogou, começou a marcar gol, caiu nas graças da torcida. Eu torço para que ele faça isso aqui também. Que ele não, sem tempo de se adaptar, sem tempo de... tô muito tempo sem jogar, sei lá o que. Não pode ter isso, tem que chegar e fazer gol, que é o que ele tá precisando e é o jeito que ele vai cair. Se ele começar a jogar bem no Paulista do ano que vem, não me interessa, ele tem que começar a jogar bem agora. E ele fez isso na carreira dele, isso eu acho um lado positivo. Fazendo isso, a gente vai ter um artilheiro por um ano, e essa é a questão. Daqui um ano, a gente vai ter que ir atrás de outro cara. É um fato. O cara vindo pra cá, jogando bem no Corinthians, é uma vitrine enorme. Ele daqui um ano... Se ele jogar bem, ele não volta nem pro Zenit, ele vai para outro campeonato mais interessante. Você conseguiu engolir melhor essa contratação, Gibson? Ainda não, pra dizer a verdade. Eu ainda acho que o Mantua tinha que ficar. Mas falta o 9, a gente tá brigando com o 9 há quanto tempo? Né? Quantos caras já passaram ali e nada, né? De repente esse cara aí, por mais que ele fique um ano, de repente nesse um ano a gente vai ter um alívio aí. E se a diretoria for esperta, pô, bicho, tem um ano pra se planejar, pra ver o que vai acontecer pro meio do ano que vem, né? Eu preferia não perder o Mantuan. Mas já que o acordo foi esse, que o Yuri Alberto arrebente agora, né? Acredito que é mais fácil o Yuri Alberto se adaptar aqui do que o Mantuan se adaptar na Rússia. Eu ainda tenho esperança de que, a gente aproveite um ano do Yuri Alberto, que ele arrebente aqui, e daqui um ano que vem a gente receba o Mantuan de volta. Mas, assim, eu acho que é o mal necessário. A gente precisa de um 9. E esse Juninho Moraes aí não vai. Então, a gente precisa ter pelo menos um centroavante. Mesmo que a gente queira jogar sem centroavante, a gente precisa ter um centroavante no elenco. E nesse momento nós não temos. Nós temos apenas o Felipe, que é um menino muito novo ainda, não dá conta. Eu também acho que do que a gente estava falando, o Mantuan está sendo fundamental. Não só para o time, mas como as necessidades do Vitor Pereira, né? E a gente não vê outros jogadores que possam fazer essa multifunção, né? Quem sabe ano que vem o Mantuan volta até com uma experiência. Mas enfim, pela polivalência dele, acho que dificilmente ele vai acabar voltando. Ele também concordo com você, acho que ele vai do Zenit para um time melhor, talvez não assim melhor em questões financeiras, né? Porque a gente sabe como os russos lá têm grana, mas assim, em função dos campeonatos que a Rússia vai deixar de participar. Então o Mantuan vai ter muita visibilidade indo para lá. Mas enfim, continuando o balcão de negócios do Coringão, hoje saiu notícia, a gente já esperava que ele fosse sair, né? O nosso zagueiro João Vitor parece que está vendido, né? 47 milhões de reais para quem, Ana? Pro
Benfica. O Benfica, pelo menos por enquanto, é o Benfica, né? O Corinthians, que tinha 55% do jogador, vendeu completamente a parte dele, vai ficar com acho que uns 40 e poucos milhões dessa parte. O resto vai para outro time, que eu não lembro, é um time interior menor, né, que vendeu uma parte, mas ainda vai continuar com uma porcentagem do jogador. Do João Vitor. Agora, para mim, parece difícil ele jogar na terça-feira, né, Dudu? Eu não sei. Eu acredito que vamos de Gil e Raul Gustavo. Mas eu não sei, a partir disso, podendo ser o último jogo, ele não tá num ano tão bom quanto o ano passado, mas não sei se ele vai querer também dar o sangue, querer sair por cima, de repente fazer o tão esperado gol dele, né, que ele não fez ainda, mas torcer. Se ele tiver disponível e puder jogar, sendo o último jogo, que jogue, porque ele é um baita zagueiro, colocaria ele para jogar, sim, ao lado do Raul. E Ana, como é que a gente fica na nossa zaga agora, nossos zagueiros, né? A gente tem o Raul, o Gil, o Bruno Mendes e o Robert Renan. Tem mais um ali, né? O Bambu também, né? Mas você acha que a gente tá bem servido de zagueiro? A Ana nem cita, né? O cara nem citou. Mas a gente tá bem servido de zaga ou a gente precisa ir atrás de um zagueiro? Olha, eu acho que não é uma urgência, tá? Você tem três zagueiros que são mais tarimbados, né? O Gil, o Raul e o Bruno Mendes. Você tem um jovem que quando jogou com o Raul ao seu lado foi bem. A gente não pode esquecer o jogo do Santos, o Robert Renan foi bem. Ontem, parafraseando o Raça Negra, foi cilada, né? Cilada, você jogar entre Bambu e Bruno Melo, não há quem jogue, né? Não há. Mas eu acho que o Corinthians fez questão de não usar essa cláusula de guerra da Rússia, aí, né? Da Rússia, justamente para tentar repatriar um zagueiro. Que seria? O Balbuena, né? Que seria o Balbuena. Se vier o Balbuena, eu acho que a zaga entra num outro patamar, né? Você tem, por exemplo, o Balbuena e Raul, Gil e Balbuena. Acho que entraria um outro patamar e resolveria o problema. Assim, mas acho que seria uma urgência isso agora? Acho que não. Espero que não, porque a gente não sabe, porque tá tendo também, parece um caminhão de lesão, né? Todo jogo destrói 3. Então, tipo, não é uma urgência pra agora. Mas se viesse o Balbuena, a gente ficaria muito contente. Mas eu concordo com o que o Renan falou. A gente tem 4 casos de confiança ali, né? O Renan é mais jovem, sei lá. Eu digo, é um cara que promete, enfim, que dá pra dar uma confiança pra ele ainda. O Bambu é que não dá, realmente. O Bambu já perdeu a confiança totalmente. Ele vai entrar se 3 se machucarem ou não puderem jogar. Fora isso, não tem por que ele entrar no jogo. De qualquer maneira, eu também não gostaria de ver o João Vitor sair. Enfim, eu gosto do moleque. Uma pena, mas o João Vitor, a gente já tava cantando essa bola aqui faz tempo. E especialmente para os times portugueses, né? Estavam de olho já nele faz um tempo. E eu acho que é uma porta de entrada boa para jogador novo lá na Europa. Chegar por esses times portugueses. Enfim, eles costumam depois ser vendidos e ter uma carreira... o próprio Felipe foi assim, né? Uma boa carreira lá na europeia, né? Eu só sinto que o Corinthians devia ter pelo menos mantido uns 10% aí. Eu acho que valeria muito mais a pena do que receber o dinheiro nesse momento. Acho que a urgência de pagar a conta fez esse erro aí. Eu acho que é um erro que vai... Tipo Marquinhos depois, né? Tipo, a gente poderia ganhar muito mais. Acho que o Malcom também, né? Isso. Eu acho que isso aí foi um erro que não deveria ter sido repetido nesse momento. Mas parece que o Corinthians já vai usar o dinheiro para pagar o Giovani, então vamos ver se a gente ganha dinheiro com o Giovani. Bom, e na partida que a gente fez na terça-feira passada contra o Boca, o Vitor Pereira, o Vitão da Massa, completou 30 jogos no comando do Corinthians, né? E a gente pegou aqui alguns números desses 30 jogos com ele, né? Nesses 30 jogos, a gente pegou a média dos jogadores do Corinthians e somou a média dos jogadores para estar uma média do time, né? Do como foi em cada partida. A gente coloquei num gráfico aqui, vamos mostrar para vocês agora, certo? Esse aí é o gráfico do Vitor Pereira nos primeiros 30 jogos. Lembra, não está contando a partida de ontem, certo? Só até a partida de terça-feira, né? A gente percebe que ele começa bastante oscilante, né? Com notas ali variando de 5 e tem umas notas bem baixas, 1, 0.4 aqui na 12ª partida. Mas depois o time dá uma estabilizada, digamos assim, né? E agora, nas últimas partidas, o time voltou a dar uma oscilada, mas não tanto quanto no início, né?
Mas ele tá dando uma oscilada justamente porque tem muitos jogadores aí, ele tá tendo que improvisar, enfim, muitas contusões e tudo mais. É assim que eu vejo. Mas eu percebo uma certa manutenção ali numa nota de 5, de 4,5 para cima, enfim. E a gente percebe pelo gráfico também que a maior parte das notas estão acima de 5. Quer dizer que a Irmandade está, pelo menos nas notas, mostrando... tá mais contente com o trabalho do português no comando da equipe, né? A nota mais alta das médias é a nota da partida contra o Santos, né? Aquela goleada e tudo mais. E a nota mais baixa foi aquela partida que a gente fez contra o SEI Mundial. Olha, me parece uma média alta, né? Para esses 30 jogos. Considerando que o cara não fez pré-estreia, não montou o time. Pré-temporada. Pré-temporada, aliás, desculpa. Não montou o time. Quase caiu ali já com o campeonato começado. Né? E mostra realmente essa oscilação no começo e depois estabilizou um pouco mais. Né? Agora, eu imagino ainda que a gente veria notas... Dá pra imaginar que essas notas mais baixas são os dias que jogam com o time misto ou time C. Né? Então, se tivesse um elenco um pouquinho mais equilibrado, muito provavelmente não teria esses picos negativos aí. Não, eu falo, é meio difícil de você analisar um trabalho dele, que eu considero um trabalho bom, mas é um trabalho que é muito prejudicado porque a gente não tem a gente não consegue jogar com o time titular do Corinthians, né? A gente, hoje em dia, então, menos ainda. Mas se você pegar mesmo o jogo contra o SEI Mundial lá, que a gente tá com o pico baixo, a gente tinha vários desfalques. A gente tinha jogador gripado. Então não é tão fácil assim você analisar e você também pensar de que ele veio de uma outra realidade, né? Ele não estava acostumado com o futebol brasileiro. E aqui você fez uma média dos jogadores, né? Se você pegar, se você tirar, por exemplo, o Bambu de todos os jogos, por exemplo, eu acho que a média já sobe um pouco. Né? Se a gente começar a eliminar a melhor nota e a pior nota, talvez a média suba. Exato. Então, tipo, eu acho que o trabalho dele é bom. Eu acho que sim, se você pegar no frigir dos ovos, assim, a gente caiu duas posições, mas até ontem nós estávamos em segundo colocado, fizemos um excelente primeiro jogo na Copa do Brasil, e dado todos os desfalques que nós tínhamos, nós fomos vivos para terça-feira, apesar de eu achar que as probabilidades são poucas, mas nós não perdemos, por exemplo, e tinha uma grande quantidade de desfalques para jogar terça passada. O Corinthians já não tem um elenco tão numeroso aí quanto a gente já falou. Então, acredito que o trabalho dele seja bom e isso é mostrado pelo gráfico que tá aí. Mas eu acho que o que mostra um pouco o gráfico, que é importante, é que assim, vamos considerar aí, sei lá, 10 jogos, só para falar o número exato, se quiser falar 8, enfim. O Vitor Pereira estava conhecendo não só o futebol, como ele estava conhecendo o elenco também. Ele não sabia muito bem as peças que ele tinha, tanto é que ele começa mais com os figurões, aí teve a lesão do Paulinho, enfim, ele teve as apostas, começar a escalar o Mantuan. Então, depois de um tempo, ele começou a conhecer os jogadores que ele tinha, tanto no elenco, com quem ele podia contar, o que eles poderiam fazer para ajudar o time, e isso mostra um pouco, acho que essa alavancada aí depois de alguns jogos. Teve um pico ou outro baixo, mas mostra a regularidade e está mostrando que o trabalho dele é, sim, muito bom. Continuando dessa forma, ele sendo mantido para o ano que vem, vai dar frutos para o Corinthians. Eu ia fazer essa pergunta depois, mas já que o Dudu puxou essa aí, né? Já que ele puxou aí, hoje, Gibson, você renovaria com o VP da Massa? Renovaria, sem dúvida. E você, sem pestanejar. Renovaria. O Dudu, claro que renovaria, né, Dudu? Renovaria. Mas aí também, porque aí ele vai ter a pré-temporada que ele não fez, pode contratar um outro jogador, pedir, ver o que tá faltando, explorar, porque senão não vai adiantar. Se deixar renovar com ele e manter esse time pro ano que vem, vai ser esse sufoco, né? Não, acho que não. Acho que a ideia é um pouco essa. Sim. Modo de falar mesmo. Renova com ele e dá chance para ele contratar. Claro, tem um limite de contratação, de dinheiro e tudo mais, mas deixa ele livre para ir atrás do jogador que ele quiser. Até pela contratação que ele fez do Rafael Ramos, mostra que ele tem um olhar ali, até um olhar diferente para outro mercado que a gente não tá vendo, né? Os portugueses aí. Sim. É só risco o Fluminense, né, de time, pelo amor de Deus, não precisa mais ninguém no Fluminense. Ele olha os outros 18 times aí da Série A. Acho que a contratação dele coloca o Corinthians
na busca por um treinador num outro patamar, para ficar no lugar comum desse outro patamar. Mas acho que se a gente não renovar com ele, seja porque a diretoria não quer, ou porque ele não quer também, enfim, qualquer coisa, a gente tem que ir atrás de um outro equivalente, um outro que seja com tanta experiência, assim, enfim, que tenha tanto conhecimento quanto ele. Não pode, sei lá, vai o Dorival, vamos trazer o Mancini, a gente tem que ir atrás de outros caras, né? Outros caras. Mas só continuando nas histórias dos 30 jogos com o Vitor Pereira, né? Os jogadores com as maiores notas é o Cássio, com 6,5, o Fagner com 6, o William com 5,8, o Mantuan com 5,6, Maicon 5,7 e o Duqueiroz com 5,4, aí, com as notas mais altas. E, Dudu, quem você acha que jogou mais minutos com o Vitor Pereira, tirando o goleiro Cássio? Mantuan, pra mim. Minutos jogados sem contar o Cássio? Sem contar o Cássio. Quer mudar, Dudu? Pode mudar. Não, vou esperar falar. Mas eu acho que eu já sei quem, mas deixa a minha opinião. Já foi. Eu iria no Du. Eu tava em dúvida entre Du e Raul, então como ele foi no Du, eu vou no Raul. Não, mas vocês estão bem. Pra mim foi uma surpresa. É o Duqueiroz mesmo. Duqueiroz, imaginei que mais fosse minutos jogados. Depois o Raul, foi bem a Ana também, o Gil logo em seguida e o Roger Guedes em quinto lugar. O Roger Guedes não pode reclamar muito de não ter chance e tudo mais. Ele tem boa minutagem com o português, né? Em sexto lugar tem o Piton. Tá aí um pequeno resumo da Irmandade aí sobre os 30 jogos do Vitor Pereira. E já chegando no final, a gente não pode falar que tem outro jogo essa semana, né? Claro que o jogo mais importante é esse de terça-feira, mas tem outro jogo no domingo, um jogo também grande, né? Contra os Urubus Cariocas, lá domingo na Neoquímica Arena, 4 da tarde. O nosso retrospecto recente contra eles é vergonhoso, né, Ana? Muito. Você acha que a gente vai conseguir mudar isso nesse domingo um pouquinho? Inclusive eu tava num desses, mas espero que sim. Espero que a gente mude, sim. Mas assim, é muito difícil você comentar alguma coisa pra domingo, você não sabe quantos vão machucar lá, quantos vão voltar, né? É difícil, é muito difícil, assim. Eu espero que o Corinthians vença, eu também acho que os Urubus vêm com um time misto, porque eles também estão pensando na Copa do Brasil, eles não querem ser desclassificados pelo Atlético Mineiro em casa, né? Então eu acho que eles vão poupar muita gente, mas a gente também, se você pegar o retrospecto contra o time misto do Flamengo nos últimos anos, também não é bom. Então, eu espero que a gente mude essa sina nossa aí contra eles. Tem um histórico favorável na Neoquímica Arena nesse ano, né, Dudu? A gente só perdeu uma partida na Neoquímica Arena até agora. Foi de propósito pra tirar os eu ia falar isso. Foi uma partida pontual, foi calculada, entendeu? Exato. Mas assim, acredito que, como a Ana falou, eles estão preocupados com a Copa do Brasil. E nós estamos mais tranquilos. E nós vamos jogar terça para jogar domingo. Eles vão jogar quarta para jogar domingo, né? Então eu acredito que o Corinthians vai com uma força melhor. Mesmo com esse tal de time misto deles, acho que o Corinthians vai ter um time mais preparado, vai estar com um time um pouco mais forte em relação aos últimos jogos que enfrentou o time do Rio aí. Mas eu acho que vai dar pra quebrar essa sina. Esse jogo do fim de semana pra mim vai depender muito mais de que time vai entrar. Apesar que até que o Flamengo venha com... Eu acho que o Flamengo não vem com o time inteiro, mas mesmo se vier... Mas se a gente entrar com um time competitivo, sei lá, dá pra jogar com os caras, uma boa, né? Agora, se começar a entrar com um time muito alternativo, a coisa vai pegar. Eu duvido, porque na outra semana a gente vai jogar com o Santos e a fatura tá meio tranquila. Então, eu botaria o time pra jogar pra valer mesmo esse contra o Flamengo. Não pouparia, não. E Ana, as meninas teve contratação essa semana, não teve? Teve uma excelente contratação. Contratação velha, nova, contratação da Vicky Albuquerque, né? A gente já tinha falado isso semana passada, mas estava acertando, agora acertou a Vicky Albuquerque. Eu acredito que agora com a volta da Érica na zaga, a Luana no meio e a Vicky Albuquerque, nós agora vamos ganhar tudo de novo. Outra notícia boa pro Corinthians é que a Natasha, goleira que é do Corinthians, que está emprestada pro Flamengo, foi convocada para a seleção brasileira porque a Letícia, que é goleira do Grêmio, se machucou. Então, mais uma corintiana na seleção brasileira. Eu acredito que ela deve voltar pro segundo semestre para nós, porque nós também temos 3 goleiras com o ligamento cruzado rompido, então eu acredito que ela deve voltar. Mas o feminino é isso, tá parado por enquanto tem Copa América, mas enquanto está parada, a diretoria está trabalhando
E estamos aí se reforçando. Inclusive, reforçando a base. Veio uma menina dos Estados Unidos chamada Lara, brasileira que morava nos Estados Unidos, também está reforçando a base aí. Acho que vale dar a notícia também que é o Campeonato Paulista, né? Vai dar uma premiação recorde, que é muito importante que a federação divulgou. Então é mais um incentivo, né? O Corinthians, com todos esses reforços também, volta a ter já tinha um grande time, mas é um elenco muito capacitado para ganhar tudo, que nem a Ana falou. E parabenizar, né, ainda que seja uma premiação abaixo da masculina, mas é um devido reconhecimento que o futebol feminino merece. A Sandra Vélez falando que 1x0 é goleada na terça-feira, sem dúvida nenhuma. A gente tá torcendo pra essa goleada aí. Não, se fizer 1x0 terça e 1x0 domingo, a gente vem aqui soltando fogos. A gente liga um sinalizador aqui no meio da live. Tipo. Não promete que o pessoal depois te pega no pé, hein? Não posso, porque aqui no meu apartamento vou ser multada. Depois o pessoal fica jogando na cara. Um ano depois fica lembrando você. Eu compro daqueles de bolo, sabe? Deixa aceso aqui do lado, assim, né? Exato. Aqueles bolos de estrelinha. Isso, eu não sei o nome, mas é isso aí. Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 298. Lembrando que na terça-feira, depois da partida contra o Boca, estaremos ao vivo aqui para comentar a partida e tudo mais. E também no domingão, depois da partida lá na Neoquímica Arena, estaremos aqui comentando a partida e gravando o nosso podcast. E Gibson, lembra as nossas redes sociais, por favor, meu amigo. Então estamos ao vivo aqui no Facebook e no YouTube, temos também o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, todas elas Irmandade Corintiana, só no Twitter que é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos, muito obrigado pela participação de todos, espero vocês todos de volta aqui na terça-feira, todo mundo feliz, roucos de gritar tanto gol que a gente vai fazer na terça-feira, é isso, né? Com muito certeza. Obrigado e vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!